Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos ver uma empresa que é uma das melhores opções do setor elétrico em termos de custo-benefício, está muito barata em relação ao que ela está gerando de resultado operacional. A gente vai ver se é um bom investimento, quanto que a SEB pode pagar de dividendos referentes ao resultado de 2022. Essa é uma empresa que está bem fora do radar do mercado, ela pode se mostrar uma importante geradora de renda para quem tem ações focadas em dividendos. Então, voltando para 2020, a gente tem que lembrar que a SEB ela vendeu o principal ativo que ela tinha, que era a SEB Distribuição, que fazia a distribuição da energia no Distrito Federal. Ela vendeu esse ativo por 2,5 bilhões, o que melhorou bastante o resultado dela, mas é um não recorrente e é uma coisa que não vai acontecer, né? Já foi distribuído esse valor em dividendos. A gente tem que entender o que sobrou da SEB depois que ela fez essa venda. E o que sobrou foi justamente isso aqui. Nós temos participações em 8 companhias, sendo a SEB Geração, SEB Participações, SEB Lajeado, SEB Iluminação Pública e Serviços, a SEB Gás, Corumbá Concessões, BSB Energética e Corumbá 3, que nesse caso aqui são as não controladas, né? Ou seja, ela não controla, mas tem participação, recebe dividendos e lucro dessas empresas, e as que ela controla, tem a maior parte, seriam essas 3, com exceção da SEB Gás, que ela controla, mas tem apenas 17%. Então, o que sobrou da companhia depois de vender a SEB Distribuição, que sem dúvida era o maior ativo, foram essas participações. E a gente tem que entender quanto que isso aqui pode gerar de resultado e quanto que eu tenho que pagar para levar essas empresas, né? Que a gente vai poder tomar uma melhor decisão de investimento. Quando a gente vai avaliar o tamanho do que sobrou, né, a gente chega à conclusão, isso aqui no final de 2021, então já é um dado um pouco desatualizado, de 1 bilhão e 33 milhões em equivalência patrimonial, em termos de dividendos que foram distribuídos e do patrimônio dessas empresas que a SEB controla. Hoje em dia eu já posso afirmar para vocês, se vocês buscarem nos sites um pouco mais atualizados, vocês já vão ver um valor de 1,3 bilhão de patrimônio. E lembrando que a SEB ainda tem 504 milhões em caixa e não tem nada de dívida, ou seja, ela tem, além desses 1,3 bi de equivalência patrimonial, ela possui 504 milhões em caixa e o valor de mercado dela é de 700 milhões. Ou seja, se a gente tirar o caixa, a gente vai estar comprando esses 1,3 bilhões de equivalência patrimonial por pouco mais de 200 milhões. Que eu considero bastante barato, visto que é um ativo que gera uma renda recorrente, como a gente pode ver. Ela tem resultados recorrentes provenientes dos serviços que essas empresas prestam, todas na área do setor de energia, e o dividendo que ela vai pagar em relação ao valor que a gente está comprando a empresa é bem atrativo. Então, quando a gente olha em termos de não recorrentes, né, retirando os não recorrentes, quando a gente olha a receita, a gente teve uma queda em 2020, depois voltou a subir em 2021 e atualmente é uma receita recorde nos últimos 9 meses. Eu nem estou considerando aqui os últimos 12 meses, então provavelmente essa receita aqui vai chegar aí facilmente nos 500 milhões. O EBITDA saiu de 144 milhões para 195 nos 9 primeiros meses, então tem mais um trimestre aqui para consolidar. Esse EBITDA pode chegar a 250 milhões facilmente, né, se a gente fizer uma conta de padeiro. A margem EBITDA continua sempre muito alta, o que chama muita atenção, que é uma empresa que consegue converter bastante o EBITDA em lucro líquido. E o lucro líquido, a gente vê que nos 3 primeiros trimestres foi de 135 milhões. Eu esperava que fosse vir um resultado melhor no terceiro trimestre, mas de todo jeito foi um bom resultado, de 35 milhões. Poderia ter sido melhor, claro, mas de toda forma, com certeza, em relação ao valor que a gente está pagando, o que ela tem em caixa ainda está muito barato. Então a gente se lembra que ela tem 504 milhões em caixa e o valor de mercado dela é de 728 milhões. Ou seja, o valor de firma, que se a gente retirar o caixa desse valor de mercado, porque quando a gente compra a empresa a gente compra a dívida, mas também compra o caixa. No caso da SEB, ela não tem dívida, então a gente só compra o caixa. A gente estaria pagando real, né, se esse caixa fosse distribuído para nós, 224 milhões. Lembrando que em questão de patrimônio ela tem 1,3 bi de patrimônio. Então é bem defasado em relação ao valor patrimonial. Então quem usa essa métrica, com certeza a SEB vai estar bem barata. Quando a gente olha em termos de preço-lucro 1,6 e EV/EBITDA 1,15, ou seja, isso aqui considerando o valor de firma, né? Então, considerando esse valor de 224 milhões para fazer a conta. Então, assim,
tudo indica que é uma empresa que está bem barata. Claro que isso aqui não é recomendação, é uma empresa que pode muito bem cair, porque o que define a cotação é compra e venda, e como é uma empresa pequena, dificilmente algum fundo grande vai comprar esse papel e fazer ele subir. Mas o que eu enxergo para a SEB não é valorização, eu enxergo uma empresa que está muito barata, que vai gerar uma renda recorrente, distribuir dividendos, e vão ser dividendos gordos. A cada ano você pode aumentar sua posição e rapidamente você vai ter um grande número de ações. Se você reaplicar o dividendo, com certeza é uma empresa que está muito barata. Quando a gente acompanha o resultado no último slide e compara com as cotações, claro que aqui teve os não recorrentes, né, a venda da SEB Distribuição em 2020, que levou essa subida aqui, porque era um ativo que não era valorizado pelo mercado, né? Então ela fez essa venda e o mercado abriu o olho e viu o quanto de valor que tinha na empresa. A SEB em 2019 valia 793 milhões e um dos ativos que ela vendeu foi vendido por 2,5 bilhão. Então isso mostra que o mercado ele realmente esquece essa companhia e que, apesar dela ter vendido seu principal ativo, ela ainda continua muito barata. E os resultados dela operacionais estão melhorando, e o que a gente vê é uma queda nas cotações, uma queda grande, muito por conta desse não recorrente, né, que foi distribuído em dividendos. Então não tem por que a ação realmente custar um valor tão mais alto, porque o dividendo ele é subtraído da cotação. Mas de toda forma, eu acredito que é uma queda bastante exagerada. Continuo comprando SEB, é uma das ações elétricas, é a ação elétrica mais barata na minha opinião, mas ela também tem alguns riscos que as outras companhias não têm. Então eu acho justo que ela seja um pouco mais barata, mas não tão barata quanto ela está agora. Então estou aproveitando, continuo comprando, reaplicando o dividendo de outras companhias que eu acredito que estão em um preço menos atrativo para eu reaplicar nelas. Eu acabo comprando SEB, assim como estou comprando Metal Leve, que eu postei para vocês no último vídeo. Vale muito a pena vocês verem, é outra empresa que está extremamente barata, vai pagar um ótimo dividendo. Com relação às cotações é isso, elas não estão acompanhando o resultado operacional, que está melhorando. Então, avaliando o terceiro TRI de 2022, a gente não sabia quanto viria esse resultado, ele veio de 35 milhões, somando então um lucro de 135 milhões nos 9 primeiros meses. Mesmo assim, quando a gente faz uma previsão de um lucro de 200 milhões para esse ano, lembrando que ela já apresentou 135 milhões, então ela precisaria aí apresentar um resultado de mais 65 milhões no quarto trimestre, o que é totalmente possível. Se a gente considerar que ela vai fazer um pagamento de 25% dos lucros, a gente chegaria em 69 centavos por ação, lembrando que a ação está custando R$10 hoje, ou seja, um yield próximo aí de 7%, e lembrando que ela vai anunciar esse dividendo agora no início do ano, provavelmente, fazer o pagamento até mês 4 ou 6, então já é uma data mais próxima. Se ela anunciar 50%, são 100 milhões, né, que dariam 1,38 por ação, que eu acredito que é o mais provável que aconteça. Daria aí quase 14% de yield. E o que seria excelente seria de um anúncio aí de 160 milhões, que corresponderia a 80%. Lembrando que isso aqui são projeções, né, daria um yield de 22%. Excelente, um yield muito bom e ainda totalmente dentro do padrão dela de continuar gerando caixa, sem atrapalhar o desenvolvimento da empresa, fazendo essa distribuição de parte do lucro, né? Ou seja, ainda vai ficar uma parte do lucro aí para ela continuar investindo. Lembrando que ela pode tomar dívida, porque é uma empresa que não tem dívida para fazer seus investimentos. Ou seja, o cenário está muito favorável para o pagamento de dividendos, visto que a empresa está gerando caixa e não tem dívidas de curto prazo. Quando a gente olha, a gente chega em uma possibilidade mínima aqui de dividendos de 7%, que já acho excelente. Tem muitas empresas aí que estão pagando menos que 7%. E dividendos que podem chegar até a quase 100%, se ela resolver distribuir esse caixa. Porque só o caixa que ela tem, se ela distribuísse, daria 6,94 por ação, ou seja, 69% de dividend yield, e ainda sobraria toda aquela equivalência patrimonial. Por isso que eu acredito que é uma empresa que está extremamente descontada, né? Então, para quem aceita um pouco mais de risco, porque por se tratar de uma small cap, é aquela empresa que você, avaliando o resultado, você fica tranquilo de investir. E o que eu vou fazer é simplesmente, se ela continuar gerando o resultado operacional que ela está gerando hoje, eu vou comprar mais nesse preço. Não estou fazendo nenhum tipo de recomendação, só estou mostrando para vocês que é uma empresa que pode estar assim muito barata, mas nada impede que ela caia de preço. A gente sempre tem que fazer uma boa gestão de risco, mas com certeza é uma empresa que tem muito valor para ser destravado, já destravou muito valor, mas continua barato. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para você não perder os próximos. Eu vou estar deixando os 2 vídeos mais recentes que eu gravei para vocês acompanharem. E é isso, tamo junto, muito obrigado.